Parte 2 de tudo que você precisa saber sobre inflamação, emagrecimento e como prevenir e tratar doenças autoimunes. Assuntos que parecem diferentes, mas você já viu na parte 1 do conteúdo que são completamente relacionados. Eu sou a doutora Bruna Covre, médica especialista em longevidade e te ensino a ficar jovem, saudável e magra com um método simples e fácil de seguir. Já curte esse vídeo e se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que estamos postando por aqui. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior sobre esse assunto, a parte 1 do conteúdo, eu te oriento a assistir e depois voltar aqui para dar continuidade. E revisando o que nós conversamos, falamos de 3 causas de doenças inflamatórias e autoimunes: genética, o descontrole do ciclo circadiano e o sedentarismo. Vamos começar esse vídeo falando sobre a 4ª causa das doenças autoimunes: estresse. E para você entender, eu volto na história do ciclo circadiano. Quando ele está desregulado, você desregula seus eixos hormonais, desregula o seu eixo hipotálamo pituitária adrenal. E o que é isso, doutora Bruna? Não se preocupe em entender detalhes disso aqui, só para chegarmos na conclusão e você entender o seu funcionamento. O hipotálamo no cérebro envia um hormônio que vai chegar lá na sua pituitária e vai fazer com que a sua pituitária produza um outro hormônio chamado ACTH. Aí, quando o ACTH chega lá nas adrenais, que são 2 adrenais que estão em cima dos rins, igual tá na imagem aqui, as adrenais vão produzir os hormônios delas. E o principal da adrenal é o cortisol. O cortisol, tão conhecido como o hormônio do estresse, mas que na verdade é o hormônio que te dá energia, disposição, vontade de viver. Ele é essencial para a sobrevivência. Sem o cortisol a gente morre. Mas se você está estressada, você vai alterar todos os hormônios. No meio deles estão inclusive a aldosterona, que se você desregular, você fica retida, fica inchada. Os estrogênios, que podem te levar a ganhar peso, por exemplo, concentrar gordura no abdômen. A progesterona, que é tão importante para regular o estrogênio. A testosterona, que alterada vai atrapalhar na construção muscular, na sua libido e muito mais. Ou seja, as mulheres dependem demais das adrenais para ter testosterona. Mulher estressada não tem libido, vai priorizar o principal, o cortisol, para sobrevivência, e aí vai gerar um déficit dos hormônios sexuais. A disfunção do eixo hipotálamo pituitário adrenal, ela abre espaço para acontecer inflamação o tempo inteiro, pois eu não tenho mecanismo de controle. Entende por que a inflamação tem relação com o estresse? E controlar o estresse é essencial para desinflamar e tratar doenças autoimunes? Qual a função do cortisol no cérebro? Excitar o nosso cérebro, a memória, a atividade elétrica, a cognição. A pessoa estressada, ela não tem boa cognição, ela não tem boa memória. Por quê? Porque não tem um controle do cortisol adequado para exercer esse papel no sistema nervoso central. O cortisol é importante para o controle da inflamação, de uma doença autoimune, de uma inflamação qualquer, de uma endometriose, uma fibromialgia, de dores, bursite, tendinite, dor de cabeça, enxaqueca, cólica, TPM. Nós precisamos desse hormônio. Como regula o eixo hipotálamo pituitário adrenal? Não existe um remédio. Você precisa entender da higiene do sono, do ciclo da melatonina, como eu disse para você, entender o que está acontecendo, das vitaminas e dos minerais importantes, dos antioxidantes, dos não nutrientes, tudo que eu já expliquei no vídeo anterior. Isso agora você já entende e que nunca foi explicado para você. Temos condições inflamatórias, seja por um desajuste nesse sistema de estresse, ansiedade, estresse crônico, privação do sono, uma alimentação inadequada, gerando um estresse metabólico que requer do nosso eixo. O controle do sistema cardiovascular, da pressão, da tireoide, da glicose, da imunidade, da inflamação. Tudo depende do cortisol controlado. O descontrole do eixo afeta a imunidade e abre portas para doenças autoimunes. Pode abrir quadros de sensibilidades alimentares ou até alergias. Quando se cronifica esse estresse, temos muitos outros problemas, pois aí eu terei um estresse crônico que é depletor. O que é isso? Ele consome tudo.
altera todos os nossos funcionamentos hormonais, enzimáticos, tem uma alteração da imunidade. O cérebro responde ao estresse, gera um desequilíbrio das bactérias do intestino. O eixo intestino-cérebro é o mais interligado do nosso corpo e associado a uma alimentação inadequada, o quadro se agrava ainda mais. As paredes do intestino, as células do intestino, elas podem ficar inflamadas. As junções vão ficando mais abertas. Vai ter passagem de toxinas, de bactérias, de fragmentos de bactérias para dentro do seu corpo. O problema começa desde a mastigação. A redução da produção de ácido pelo estômago, a alteração das enzimas da digestão, como a do pâncreas, e assim vai desencadear uma série de problemas na digestão e mais inflamação no intestino e mais invasão do seu corpo. Como é que o corpo responde com esse invasor? Com mais estresse metabólico. Isso vai circular pelo seu sangue todo, vai chegar no seu cérebro, vai desregular os seus neurotransmissores do cérebro. O que significa isso? Você fica ainda mais ansiosa, mais irritada, mais estressada, menos concentrada, com dificuldade de memória, com enxaqueca. Se eu tenho uma doença inflamatória ou uma doença autoimune, ou as duas, provavelmente isso aconteceu. Sim, o que pode estar acontecendo ainda se você não fez nenhuma estratégia para resolver. O seu corpo começa a fazer uma resposta imune de defesa a essa inflamação. Mas o excesso de inflamação leva ao excesso de resposta imune e o corpo começa a combater tudo, inclusive as suas próprias células, gerando assim a doença autoimune. A agressão das suas próprias células, dos seus próprios tecidos, do seu próprio corpo. Funcionalmente, pelo olhar integrativo funcional, essa é a única hipótese cabível para o despertar de doenças autoimunes. Se tomar prebióticos mais probióticos, pode até piorar os sintomas, pois se chegar nesse estágio, no estágio assim que o intestino está muito permeável, leaky gut, que a gente fala, é a síndrome do intestino vazado, do intestino hiperpermeável, igual uma peneira aberta, é contraindicado utilizar alguns prebióticos e os probióticos. A partir daqui, a gente começa a entender o que fazer para tratar a base da inflamação, melhorar a condição inflamatória e tentar entrar aí nessa redução das doenças autoimunes. Como reverter essa história? Com uma boa alimentação, gerenciamento do estresse, que depende do ritmo circadiano. Começa sempre pela modulação do intestino, junto com o controle do ciclo circadiano, complementado com algumas suplementações. E aqui vamos destacar a importância de retirar os alimentos inflamatórios. Pelo menos enquanto vai fazer a modulação do intestino, precisa fazer uma limpeza, tirar o glúten, o leite e derivados, açúcar, soja, embutidos, por pelo menos um mês. Investir na comida de verdade, comida natural, comida fresca. O ideal é começar com essa estratégia alimentar, que se chama estratégia de baixa ingestão ou restrição de alimentos ricos em food maps. O que são food maps? É fermentado, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. São carboidratos que fermentam demais em algumas pessoas. Essas substâncias todas, elas estão aqui nessa figurinha, olha, elas podem fazer o intestino ficar ainda mais permeável, porque alimenta demais as bactérias do intestino e acaba causando muitos gases. Todo mundo se beneficia com uma limpeza de food maps, mas quem está com alterações intestinais, gases excessivos, distensão abdominal, excesso de diarreia ou distensão e aí fica com essas alterações do intestino, vai ser muito beneficiado. E se você tem uma doença inflamatória ou autoimune, seja enxaqueca, endometriose, psoríase, precisa fazer. A dieta de food maps precisa de acompanhamento. Aqui eu não consigo passar as orientações para você aplicar, mas dentro do método Realizada, que você recebe toda a orientação organizada para aplicar e depois fazer a reinserção gradativa desses alimentos. Porque food maps são coisas saudáveis, é maçã, brócolis, alho, cebola. Atenção aos adoçantes naturais também, xilitol, eritritol, são os polióis, são food maps e causam esses desconfortos. Um cuidado especial na dieta de redução de food maps é a constipação que pode acontecer no início. E porque muitas vezes que você já fez várias intervenções assim de tentar mudar a alimentação e não resolveu, pode ser por causa disso.
porque depende desse nível de inflamação que você tá, da sensibilidade, da sua microbiota, tudo isso. Se o seu sistema digestivo estiver muito desregulado, provavelmente isso não vai ser suficiente, mas precisa ser feito e complementado com outras estratégias que a gente está falando aqui nesses vídeos sobre esse assunto. Quando entramos com uma alimentação anti-inflamatória, modulamos o intestino. Outra estratégia para doenças inflamatórias e autoimunes são os testes de intolerâncias alimentares tardias, as pesquisas de respostas imunes específicas, como a própria doença celíaca, que é uma doença autoimune de resposta ao glúten, que inclusive eu tenho, e o diagnóstico foi libertador, pois aí eu consegui fazer as intervenções certas e alcançar resultados em relação à minha saúde. Doenças como esclerose múltipla, espondilite anquilosante e o lúpus, é interessante uma alimentação um pouco mais plant-based. Não é um vegetariano, mas durante um tempo, um pouco mais de vegetal, um pouco mais de uma dieta mediterrânea, com alimentos mais frescos, menos carne vermelha durante um tempo. Pelo menos durante um período aí, que seja até um ano, para você entrar numa remissão legal, chegar num efeito e depois ir reinserindo. Já na psoríase e na artrite reumatoide, se você retirar o glúten, o açúcar, os lácteos, já funciona demais. Bom, falei bastante da importância da dieta, do cuidado, com inflamatórias e autoimunes. Agora você já entende o porquê. Agora eu vou falar de suplementações. Eu já citei alguns extremamente importantes, mas agora eu vou explicar mais sobre elas e como modular o intestino com os suplementos. Como é que a gente reforça ou que acelera aí esse processo de melhora do sistema digestivo? Primeira coisa, precisa entrar com a glutamina. A glutamina é o principal aminoácido que alimenta as células do sistema digestivo. Então, as células do intestino, também as células do estômago, elas se alimentam desse aminoácido que é a glutamina. Faça a utilização de glutamina em pó. 3 a 5 gramas misturado com água aí, e aí você pode tomar à noite. Outro que eu já comentei aqui, essencial para as inflamatórias, é a curcumina. Também estratégia sensacional para o intestino. Pode ser utilizada a cúrcuma, que tem curcumina nos shots, na alimentação, como eu já falei no vídeo anterior, e ela tem um efeito local ali no intestino que vai ajudar muito. E para o efeito sistêmico e anti-inflamatório no corpo, é interessante a reposição. Eu indico 500 miligramas de curcumina, que pode ser associada a 5 miligramas de piperina, que vai ajudar na absorção. Outro queridinho, ômega 3, essencial para os casos de inflamatória. A curcumina e o ômega 3 são excelentes para a modulação da inflamação. E importante atenção na dose de ômega 3, de 2 gramas, é necessário que você escolha um com o selo IFOS ômega 3, que são selos de pureza. E outra coisa importante aqui é que essa suplementação de ômega 3, ela precisa ser com uma alimentação ajustada, pois ela inflama ainda mais se você tiver com os hábitos ruins. Outro suplemento, vitamina D, o hormônio D, primordial para as doenças autoimunes e inflamatórias. Os níveis precisam ficar lá por volta de 60 pelo menos. Aí a reposição vai depender da taxa que você está atualmente, mas pelo menos 5.000 I de suplementação diária. Os prebióticos, as fibras, eles são os alimentos para as bactérias do intestino. Eu falei que temos algumas que são contraindicadas para o intestino permeável. Algumas fibras, elas geram uma fermentação maior, e vai causar gases. Então tem que ter cuidado ali na hora de escolher, na hora de consumir. E quais são as fibras que não tem erro para as pessoas que estão sofrendo de doenças inflamatórias? A fibra de goma cássia e a polidestrose. Você pode usar de 2 a 5 gramas, pode ser feito junto com a glutamina à noite. Os probióticos, a gente precisa do máximo de cuidado. Assim, atenção, porque quando tá com excesso de gás é melhor não usar. O probiótico é como um band-aid ali, mas se não estiver com excesso de gás, aí dá pra gente começar com eles. Tem alguns probióticos prontos no mercado, mas o ideal seria manipular o adequado para você. Mas eles entram ali como segunda intervenção. Primeiro é necessário restabelecer a parede intestinal. Depois de um tempo de intervenção com prebiótico, glutamina, alimentação, cúrcuma, estando o intestino mais confortável, menos gases, menos distensão, aí entra o probiótico. Outro suplemento, berberina HCl de 500 miligramas. Também pode ser utilizado. A gente pode fazer 250 miligramas no almoço, 250 miligramas no jantar. Para quem está sofrendo com muitos gases, um suplemento chamado Biointestil, que se usa junto com a berberina HCl. Berberina HCl 250 mg e Biointestil 300 mg 15 minutos antes do almoço.
Se for na mesma fórmula aí, 15 minutos mais ou menos. E antes do jantar também. Algo funcional também é o chá de hortelã-pimenta, o peppermint, para o intestino permeável, é sensacional. E outra estratégia aqui também é usar moduladores de cortisol para auxiliar na redução. A gente pode utilizar os adaptógenos, como ashwagandha, 150mg e L-teanina, 100mg. Você consegue na farmácia de manipulação ou na internet também. Caramba, quanta entrega de informação, né? Mas se você parar para analisar, vai perceber mais uma vez que tudo gira em torno de uma alimentação saudável, práticas de exercícios físicos, sono de qualidade, controle do estresse e suplementação, que são os pilares que eu trabalho dentro do método realizado com as minhas alunas. Nenhuma medicação ou suplementação supera o estilo de vida. Você precisa focar nos hábitos saudáveis, fazer uma detox, uma desinflamação para o corpo, para enfim conseguir resultados na saúde, no controle das doenças inflamatórias, doenças autoimunes e assim conseguir o emagrecimento também. Vá adequando a sua rotina, se organizando para essas mudanças, pois como eu falei, a outra opção é o adoecimento. Não negligencie a sua saúde. As causas das doenças são as inflamações e as doenças autoimunes são um risco de outras doenças autoimunes, de câncer e diversos outros problemas. Então, aproveite essas informações e aplique na sua rotina. Compartilhe aqui comigo. Gostou de tudo isso que você aprendeu aqui? Comenta aqui e compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo.